Imagine o peso quase físico do ar numa sala de aula universitária. Estamos no final de um semestre longo e exaustivo. Aquele momento crítico em que o cérebro já não absorve mais nada, saturado por um excesso de datas, fórmulas complexas e prazos apertados. Sentia-se o cheiro de café frio esquecido nas mesas e a eletricidade estática da ansiedade coletiva pairando sobre as cabeças baixas dos alunos. De repente, a porta se abriu, quebrando o transe. Entrou caminhando devagar, com passos silenciosos. Sem livros pesados, sem slides projetados, sem a pasta de couro surrada de sempre. Nas mãos, carregava apenas um objeto simples, um copo de vidro transparente. Caminhou calmamente até o bebedouro no canto da sala. O som da água caindo no vidro ecoou no silêncio absoluto do ambiente. Encheu o recipiente até a metade. Virou-se e caminhou para o centro do palco, parando bem na frente da primeira fileira, onde todos pudessem ver. O silêncio curioso virou ceticismo. Olhares exaustos se cruzaram entre as carteiras. A expectativa era unânime, quase um suspiro coletivo de impaciência. Lá vem a palestra motivacional, pensaram. Vai perguntar se o copo está meio cheio ou meio vazio para nos ensinar uma lição forçada sobre gratidão no meio do caos. Levantou o copo na altura do ombro. A água balançou violentamente por um segundo e, aos poucos, encontrou a calmaria. Sorriu, com um ar misterioso. Manteve o braço esticado, perfeitamente paralelo ao chão, numa postura rígida e deliberada. Deixou o silêncio durar. 5 segundos. 10 segundos. A turma começou a ficar visivelmente incomodada, apenas observando aquela cena estática. Mas a pergunta clichê sobre otimismo nunca veio. A voz serena e firme cortou o ar. Quanto vocês acham que pesa este copo? As respostas surgiram, desordenadas e tímidas, quebrando o gelo. Umas 200 gramas, arriscou alguém do fundo da sala. Tibichido, depende da densidade do vidro. Talvez 300? Calculou outro, tentando ser lógico. Não passa de meio quilo, com certeza. Assentiu levemente com a cabeça, concordando com todas e com nenhuma das respostas. O braço não desceu. Nem 1 milímetro sequer. O peso absoluto, explicou, sem tirar os olhos da água que repousava no copo. Não importa. Do meu ponto de vista, saber se são 200 ou 500 gramas é irrelevante. A única pergunta que realmente importa agora é: por quanto tempo vou segurar isto? A classe inclinou-se para a frente, capturada pela mudança de perspectiva. Continuou, a voz tranquila contrastando com a tensão que começava a crescer no seu ombro. Se eu segurar este copo por apenas 1 minuto, não há problema algum. É leve, quase imperceptível. Posso até gesticular e conversar enquanto o seguro. Fez uma pausa longa, deixando a ideia assentar. O braço continuava lá, desafiando a gravidade. Mas se eu segurar por 1 hora, a história muda drasticamente. Vou começar a sentir uma dor fina e contínua no bíceps. O ombro vai começar a queimar. A gravidade vai parecer aumentar a cada minuto que passa, transformando gramas em quilos. Respirou fundo, simulando o desconforto real que a vida muitas vezes traz. O peso físico do objeto é exatamente o mesmo, mas a minha percepção do peso mudou radicalmente com o passar do tempo. Agora, a voz ficou mais grave, exigindo atenção total. Imaginem se eu ficar nesta posição um dia inteiro, 24 horas ininterruptas. O que acontece com a estrutura do meu corpo? Ninguém respondeu. A resposta era visceral e óbvia. O braço vai ficar completamente dormente. A circulação falha. O músculo trava numa cãibra insuportável, gritando por alívio. A dor consome todo o meu foco mental. Eventualmente serei incapaz de pensar, de me mover, de raciocinar com clareza. Ficarei paralisado e, inevitavelmente, serei forçado pela minha própria biologia a deixar tudo cair. A tensão na sala era palpável. Todos sentiam a dor fantasma no próprio braço, por pura empatia. De repente, relaxou a postura. O som do vidro encontrando a madeira da mesa ecoou como um tiro seco na sala. Toque!
Massageou o ombro dolorido, fazendo uma careta de alívio genuíno e encarou a turma profundamente nos olhos. A lição é simples, mas brutal. O peso do copo nunca mudou. A água não aumentou. O vidro não cresceu. Mas a insistência em segurá-lo sem pausas tornou o fardo impossível de suportar. As suas preocupações diárias, o estresse acumulado do trabalho, as mágoas antigas que você não solta, a ansiedade pelo futuro incerto. Tudo isso é exatamente como aquele copo d'água. Pense no seu dia hoje. Pense naquela discussão que não sai da sua cabeça, naquele e-mail tenso que recebeu, naquele medo irracional de falhar. Se pensar neles por um breve momento, apenas o tempo suficiente para resolver e traçar uma estratégia, tudo bem, é funcional. É como segurar o copo por 1 minuto. O cérebro humano foi feito para lidar com esse tipo de estresse agudo. Mas nós não fazemos isso. Fazemos? Nós nos apegamos. Levamos a preocupação para o banho quente, onde deveríamos relaxar. Sentamos com ela na mesa do jantar, ignorando o sabor da comida. Deitamos na cama exaustos e a colocamos no travesseiro, bem ao lado da nossa cabeça, perdendo o sono. Acreditamos erroneamente que pensar no problema obsessivamente, num loop infinito, é o mesmo que resolvê-lo. Achamos que segurar o copo com força é um ato de responsabilidade e controle. Mas o que acontece após horas remoendo o mesmo cenário catastrófico que talvez nunca aconteça? A dor começa. Não no braço, mas na alma. A tensão muscular nos ombros, a irritabilidade sem motivo, a exaustão mental, a falta de paciência e empatia com quem amamos. O copo pesou, e você nem percebeu que ainda estava segurando ele com tanta força. Se você segurar isso por dias, semanas, meses, a verdadeira paralisia chega. É o burnout, é a depressão, é o pânico. Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você tentou ser forte do jeito errado. A mente trava. O corpo adoece e pede socorro. A produtividade some porque toda a sua energia vital está sendo gasta apenas para manter o braço esticado, segurando um problema estático que não vai a lugar nenhum. Colocar o copo na mesa não significa desistir dos seus objetivos. Não é um ato de negligência ou irresponsabilidade. Significa confiar no processo. Significa ter a sabedoria de entender que você precisa descansar a mão para ter força de novo. Significa se permitir dormir uma noite tranquila para que, amanhã de manhã, com o músculo recuperado e a mente limpa, você possa pegar o copo novamente e beber a água, ou jogá-la fora, ou fazer o que precisa ser feito com vigor renovado. Então olhe para sua mão agora. O que você está segurando há tempo demais? Que culpa de 5 anos atrás ainda pesa no seu ombro? Que medo de amanhã está travando a sua felicidade de hoje? Respire fundo agora. Sinta o ar entrar e preencher seus pulmões. E ao soltar o ar, visualize sua mão se abrindo lentamente. Solte o copo. Deixe a mesa segurar o peso por um tempo. Você não precisa carregar tudo sozinho o tempo todo. Você merece caminhar leve.